A Revista Oeste não utiliza um único centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por mais de 100 mil assinantes, que sustentam o compromisso da Oeste com a verdade. Só quem é independente pode falar a verdade com coragem. Doa a quem doer. Estamos comprometidos em informar nossos leitores com responsabilidade e credibilidade. Por isso, a sua assinatura é essencial para manter este trabalho. Assine a Oeste hoje. Escolha o melhor plano e assine agora mesmo. Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, que é o nosso encontro semanal, onde nós damos informações, orientações, para que você possa ter mais saúde, viver melhor e ter mais bem-estar. Vamos então para a notícia da semana. 48 homens morrem por dia por causa do câncer de próstata. Essa notícia, ela teve muita relevância porque nós começamos o mês Novembro Azul, onde se chama a atenção principalmente para esse problema. O câncer de próstata é bastante comum e uma das questões principais é que ele é um câncer silencioso. E muitas vezes, se o homem não faz um tipo de controle, não faz aquela prevenção necessária, quando ele for diagnosticado, pode ser tarde demais. Normalmente, o ideal é que o homem possa ter um exame com um urologista, pelo menos a cada ano, e que ele faça o PSA. O PSA é um antígeno que aparece e que ele aumenta conforme nós temos o câncer de próstata. O antígeno é visto através de um exame de sangue e seria interessante que todos os homens fizessem esse exame do PSA para que pudessem, vamos dizer, ter um diagnóstico mais precoce possível. Se uma vez por ano ele tem uma consulta e ele faz esse exame, ou mesmo que ele não tenha necessariamente uma consulta, se não houver queixa, mas ele fizer esse PSA, ele vai poder acompanhar e qualquer coisa de aumento nesse número do PSA, ele deve procurar um serviço de saúde. Se você fez esse ano, chegou no ano seguinte, você fez novamente e deu um aumento significativo, então você precisa de uma consulta, com o urologista, você vai fazer determinados exames, normalmente ele vai fazer o toque retal, normalmente vai pedir uma ressonância para confirmar então se existe uma imagem suspeita de câncer. Exatamente por causa disso, até por causa desse tipo de exame, do toque, muitos homens fogem dessa consulta, não, eu não tenho nada, e vão deixando passar. E realmente a detecção precoce desse tipo de câncer de próstata pode ser que esteja salvando a sua vida, porque se você descobrir quando ele já avançou demais e tiver tido metástase, você sabe, Metástase é quando o câncer vai para um lugar diferente daquele que ele começou. E esse câncer de próstata depois acomete muitos ossos também. E infelizmente, às vezes, o homem começa a sentir uma dor nas costas, uma dor em algum local muito insistente e já é uma metástase. Por isso que aqui a gente está chamando atenção para que você se cuide de novo, para que você seja responsável pela sua saúde e que você procure fazer esses exames de prevenção.
O câncer de próstata, quando ele é diagnosticado, há necessidade de você retirar, e hoje você tem várias maneiras, né, inclusive a robótica, e também existem algumas situações em que é indicada somente a radioterapia, mas como a robótica tem todos os recursos para aquilo, ela é uma cirurgia bem menos agressiva do que já foi a cirurgia convencional. Então, hoje, esse recurso é muito utilizado e você, retirando o tumor, vai analisar com o seu urologista e muitas vezes vai estar curado, logicamente, precisando depois fazer o acompanhamento, seguir um tempo com o PSA, mas o PSA, nesse sentido, tem que ser zerado. Então, eu vou resumir as questões mais importantes. 48 homens estão morrendo por causa do câncer de próstata no Brasil, por dia. Isso não é necessário de forma nenhuma. Temos recursos para que esse câncer seja diagnosticado precocemente e você tenha uma cirurgia, um tratamento de sucesso, porque certamente você tem muito para viver e muito para aproveitar. Cuide-se. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, teremos uma entrevista muito interessante justamente sobre este assunto: câncer de próstata. Vamos lá? O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tenha acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Estamos de volta. E ainda falando sobre Novembro Azul. O que você tem feito para cuidar da sua saúde? Nós estamos aqui com o Dr. Oséias Castro Neves, que é urologista, especializado na parte de câncer, oncologia, e que também tem uma expertise em robótica. Eu trouxe para que a gente desenvolva esse tema. Muito obrigada por estar aqui, Oséias. Muito obrigado, doutora Denise, pelo honroso convite e falar num mês tão importante que é o Novembro Azul sobre câncer de próstata, uma doença que acomete muitos homens no Brasil hoje. Praticamente 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano, são quase 200 homens tendo esse diagnóstico por dia. E ainda hoje perdemos aproximadamente 45 homens com essa doença por dia. Eu não sabia que era um número tão alto, quer dizer, 200 diagnósticos de câncer de próstata por dia. Por dia. É um número alto. Câncer de próstata hoje, se a gente tirar o câncer de pele, não melanoma, ele é o número 1 nos homens. Ah, entendi. Eu queria que então você falasse um pouco como o homem deve lidar com a questão da prevenção, o que é importante, como ele deve agir para cuidar da saúde. Não, perfeito, doutora Denise. Essa é uma pergunta muito importante, né? Então a gente sabe que hoje, cada vez mais, a gente vai viver mais com o avanço tecnológico, com tudo isso que a gente vem recebendo ao longo do tempo. Mas o homem também, ele precisa se cuidar. E duas coisas são fundamentais. Uma, ele cuidar de si mesmo. Então, ele cuidar da sua alimentação, tá? Cuidar da atividade física. E segundo, ele fazer seus exames. Então, hoje, o que a gente precisa fazer? Homens, a partir dos 50 anos de idade, tem que procurar um médico urologista para fazer os seus exames de prevenção.
Isso é muito importante a gente frisar bem. Quer dizer, não é que você consiga dessa forma evitar o câncer, porque existe uma série de fatores que estão envolvidos com isso. Mas o fato de você fazer uma visita ao urologista constantemente, ele vai te pedir alguns exames e você vai talvez ter um diagnóstico precoce. Perfeito, é isso mesmo. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? Então, assim, quando a consulta ao urologista, a prevenção que você deve procurar, por que a gente bate tanto nesta tecla? Que nem a senhora falou mesmo, não é que você vai prevenir o câncer, mas você vai fazer um diagnóstico precoce. Quando o diagnóstico é feito precoce, as chances de cura são muito altas, acima de 95%. E é isso que a gente quer que a gente faça o tratamento diagnóstico precoce para poder curar esse homem. E então ele tem que, especialmente esse exame chamado PSA, você pode explicar um pouquinho o que é? Sim, perfeito. Então a próstata é uma glândula que ela fica abaixo da bexiga e ela envolve a uretra, né? Uma glândula pequena, tamanho de uma noz, e ela vem crescendo ao longo do tempo, né? Uma coisa muito importante falar que não é só sobre o câncer da próstata, né? Então a próstata tem basicamente duas doenças importantes. Um é o aumento benigno da próstata, como a gente pode ver aqui na tela. E o segundo é o câncer da próstata. São duas doenças distintas, mas que as duas merecem atenção. Quando ele passa ao urologista, então a gente faz o exame de PSA, que é um exame do sangue, um marcador sérico, e a gente faz também o toque retal, que é um exame onde o urologista vai ver o quê? A consistência da próstata e o tamanho dessa próstata e se ela tem algum nódulo. Por quê? Porque tem alguns tipos de câncer de próstata que não elevam o PSA. Mas, gente, eu sei que muito homem foge, né, desse exame por causa do toque, principalmente, mas aí trata-se de salvar a sua vida, né, porque essa questão de você pegar precocemente é muito relevante. E eu só queria insistir um pouco nesse assunto, porque, infelizmente, meu marido teve câncer de próstata, aliás, foi brilhantemente operado pelo OSES e está muito bem, graças a Deus, mas depois, quando eu fui ler, né, sobre isso, me inteirar um pouco mais, apesar de ser médica, não tinha todo esse conhecimento, eu fiquei, assim, impressionada como é importante o estilo de vida, né, OSES? Sim. E as pessoas não têm esse entendimento. Você podia dar uma reforçada? Sim. Eu acho que isso é fundamental, né, então a gente falar sobre isso, porque a gente sabe, com dados da OMS, que a atividade física, a gente consegue diminuir a incidência de 12 cânceres, né? E o câncer da próstata é um deles, né? Então, a atividade física hoje é fundamental. Então, você manter o peso, né? Você tentar praticar pelo menos 30 minutos de atividade moderada durante o dia. E a dieta também. Então, a gente sabe que a dieta rica em gordura, ela é prejudicial. A dieta rica em carnes processadas é prejudicial. E o que é bom? Então, seria a dieta rica em frutas, verduras e grãos. Então, isso é uma coisa muito importante. E tem um dado interessante também. A gente sabe que mesmo naqueles pacientes que já tiveram câncer da próstata, que praticam atividade física, a gente consegue diminuir a mortalidade desses pacientes em ao redor de 30% de mortalidade geral em quem pratica atividade física. Então, é 30%? Fundamental. É fundamental. Entendi. Então, gente, mais uma vez, aquilo que eu sempre insisto, né? Cada um tem responsabilidade sobre a sua saúde e vocês estão vendo que nas diversas doenças que a gente discute aqui, sempre o estilo de vida está presente e vamos ouvir as orientações. Eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre... houve o diagnóstico, então foi feito esse diagnóstico, como é o procedimento dali para frente e que tipos de intervenções nós temos? Tá. Então, hoje, a partir do diagnóstico, se a gente faz o diagnóstico precoce, que é o nosso objetivo que a gente tem uma grande gama de tratamentos que a gente pode fazer, né? Hoje a gente faz muita cirurgia robótica, né? Que é uma cirurgia, qual que é a vantagem da cirurgia robótica? Primeiro, que é uma cirurgia menos invasiva, tem um menor sangramento, menos dor e um retorno precoce do paciente às suas atividades habituais, né, retornando à sua qualidade de vida. Porque quando a gente faz a cirurgia do câncer da próstata, a gente tem alguns efeitos colaterais que seriam tipo a incontinência urinária e a impotência sexual. E hoje, com o advento da cirurgia robótica, a gente consegue diminuir esses efeitos colaterais. Então, hoje, um tratamento principal na doença localizada, a gente fala da cirurgia robótica. E ainda se fala ou se faz só radioterapia em algumas situações? Sim, a radioterapia também
é uma alternativa para aqueles pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia ou para aqueles pacientes que já têm a doença um pouco mais avançada. Então, o paciente já teve problema de infarto, teve um problema de um AVC e ele não pode fazer a cirurgia, ou aquele paciente mais idoso. Então, a radioterapia também tem a sua indicação. Tá. E depois que ele fez essa cirurgia, ele tem um acompanhamento e Sim. como ele deve proceder? Então, isso é fundamental, porque mesmo a gente tem que fazer o acompanhamento pós a cirurgia, porque o PSA, além de ser um marcador para o diagnóstico, ele também é um marcador de acompanhamento. Então, o ideal é que esse paciente depois acompanhe com o sorologista periodicamente para fazer acompanhamento de todo o PSA e dos exames dele de rastreamento. Porque eu não sei, me parece que assim, a gente tem uma ideia de que o câncer de próstata não seria tão grave, na verdade que, tirou, acabou, mas não é bem assim, né? Você tem graus, você tem diferenças, né? Perfeito, doutora, é isso mesmo. Então, assim, hoje, vamos dizer assim, se a gente fizer a grosso modo, quando o câncer de próstata, a gente divide ele. O câncer de próstata que ele está metastático, ou ele já está em outros órgãos, e o localizado. Quando ele está localizado, ele tem uma série de classificações. Então, a gente pode classificar desde o câncer de próstata muito baixo risco, que é um câncer que a gente pode fazer um acompanhamento, que é uma coisa que a gente chama de vigilância ativa. Então, a gente vai acompanhando esse paciente, não há necessidade de operar ele no momento ou fazer uma radioterapia. Tem o câncer de próstata nos graus intermediário ou alto risco, que esse a gente tem que acompanhar mais de próximo, porque ele pode recidivar. E na recidiva, a gente tem que fazer a recidiva um tratamento precoce. Então, na recidiva, a gente pode fazer a radioterapia, outro tipo de tratamento, para realmente poder, vamos dizer assim, curar esse paciente como um todo. E eu queria ainda que você tocasse novamente nesse ponto do toque, né? Porque os homens, eles têm um preconceito, Sim. né? E eu queria que você enfatizasse que isso é muito importante para um diagnóstico, enfim, e que não devem ter medo, né? Sim, isso é um tabu muito grande, né? Então, é muito legal essa campanha do Novembro Azul, que é uma campanha mundial que chama atenção para essa doença, que a gente falou que é a doença de um câncer mais incidente nos homens, se a gente tirar o pé de câncer de pele não melanoma. E nesse mês é muito curioso, porque muitos pacientes vão porque as esposas, as namoradas, as filhas falam: pai, você precisa fazer o tratamento, você precisa procurar urologista, e muitas vezes o paciente tem esse tabu. E quando ele vai fazer os exames, ele vê que é um exame simples, que não tem problema nenhum, e a gente fica muito triste de saber que vários homens ficam anos e anos e anos, e quando passam com a gente, já com um diagnóstico mais avançado. Eu sei de uma história, até porque essa história correu no meio médico e porque a pessoa em questão foi conhecida minha, próxima minha, mas houve um urologista até que não tomou uma providência, apesar do diagnóstico, e isso é muito complicado. Eu acho que hoje, com toda a informação que a gente tem, né, com toda a tecnologia que há disponível, então acho que não tem o cabimento de você não fazer os seus exames de prevenção, aqueles homens acima dos 50 anos, ou acima de 45 anos, quem tem fatores de risco, que é uma coisa importante falar, então, raça negra, ou pessoas que tiveram um pai ou irmão, familiares que tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, porque a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, curar, fazer o tratamento quando é necessário e diminuir esses riscos dos efeitos colaterais. Nós havíamos falado, né, na semana sobre a notícia anterior, que era muito grave essa questão com os homens e a gente tinha muita perda desses homens. Então eu queria agora, eu acho que a gente esclareceu o suficiente e gostaria de agradecer, Oséias, você estar aqui, compartilhar, né, teu conhecimento e reforçar as questões que são importantes para essa prevenção e para esse cuidado. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Denise, pelo convite. Eu acho que é muito importante passar informação para os pacientes. Então, você, paciente acima dos 50 anos de idade, procure um urologista. Você que é esposa, filha, né, namorada de um homem nessas características, peça para ele procurar um urologista e fazer seus exames. Porque a gente sabe que hoje, cada vez a gente vai viver mais, a gente tem mais acesso a tecnologias e a informação. Então, é muito importante passar essa informação. Muito obrigada por essa maravilhosa participação. Agora nós vamos para um rápido intervalo e depois tem aquela parte que é a minha preferida do programa, que é a interação com os espectadores.
Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade dos fatos, custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo independente, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar o jornalismo independente não é apenas uma escolha. É um ato de coragem. Há um ano você fez esse gesto de coragem ao assinar a Revista Oeste por 10 anos. Agora queremos convidá-la a dar um passo ainda maior: abater o valor já pago e transformar a sua assinatura em um compromisso vitalício com a liberdade de expressão no Brasil. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso ao jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Clique aqui e conheça os benefícios de ser um assinante vitalício. Voltamos para a parte do programa que é a parte preferida por mim, porque a gente interage com as pessoas. A nossa produção foi às ruas e procurou saber qual é a sua dúvida sobre saúde. Vamos lá? Oi, doutora Denise. Como posso fazer para baixar meu colesterol? Bom, esse é um dos temas mais interessantes e mais constantes, né, na dúvida de saúde. É importante saber que o colesterol, ele é uma molécula muito importante e é uma molécula que é responsável por produzir os nossos hormônios. Na mulher, os hormônios femininos, no homem, os hormônios masculinos, enfim, são produzidos pelo colesterol. E o colesterol é uma molécula que tem diversas funções no nosso organismo. Mas ele tem como que uma missão de, eventualmente, se você tem uma inflamação nos vasos do coração, uma inflamação em algum tipo de vaso, às vezes também do cérebro, ele às vezes se acumula num lugar e pode entupir esse seu acesso, na verdade, entupir um vaso que estava oxigenando aquele local. Então, nós não podemos ter o colesterol muito elevado. As pessoas pensam que somente a alimentação tem a ver com isso, mas a alimentação com substâncias, vamos dizer, que tenham gordura, né? Que gordura não é colesterol, mas enfim, as pessoas estão acostumadas a pensar que isso aumenta o colesterol e às vezes reduzem drasticamente os alimentos que têm gordura. Mas não é bem assim. A gordura, assim como a proteína e um
uma parte de carboidratos são elementos essenciais da nossa dieta. Então, não é só a alimentação que está envolvida com a questão do colesterol. De qualquer forma, para que você baixe o seu colesterol, você tem que ter uma alimentação equilibrada, evitar aqueles alimentos processados, embutidos, evitar açúcar demais, porque quando você tem um excesso de carboidrato, você vai evoluindo para um problema chamado síndrome metabólica, que é uma inflamação meio generalizada, que faz também o colesterol se desequilibrar. Então, alimentação adequada e principalmente exercícios físicos constantes, né, para que você não seja sedentário. Essa é uma das coisas mais importantes que baixa o colesterol. E de resto, aquilo de sempre, também procurar dormir bem, também procurar controlar o seu estresse de tal forma que a sua vida como um todo, o seu estilo de vida esteja mais adequado. Eu espero que vocês sigam esses conselhos e se conscientize da sua responsabilidade sobre sua saúde. Vamos lá para a segunda questão. Oi, doutora Denise, tudo bem? Meu PSA deu 3,8. O que eu devo fazer? Luiz Carlos, obrigada pela pergunta. Fique sempre conosco, interaja conosco. Bom, o PSA é um antígeno prostático que deve ser dosado pelo menos a cada ano para que você possa fazer uma prevenção adequada em relação ao câncer de pele. Em relação ao câncer de próstata. Nós vimos recentemente que nós temos morte de 48 homens por dia de câncer de próstata no nosso país. Então, é muito importante que isso seja evitado. Então, se o seu PSA está 3,8, ele já está um pouco mais alto do que aquilo que é preconizado como normal. Em geral, o valor de 2,5 é que seria considerado o valor aceitável. Quando isso ultrapassa, pode estar havendo algum problema que não necessariamente é câncer de próstata, mas pode ser uma hipertrofia dessa próstata, ela pode estar inflamada, mas de qualquer forma você tem que procurar o serviço de saúde e investigar sobre isso para que se tomem as providências adequadas. Cuide-se e vamos para a próxima questão. Oi, doutora Denise, tudo bem? Eu tenho uma pergunta muito importante para a senhora. O meu avô já teve erisipela. Qual que é o meio de tratamento ideal para poder tratar realmente uma erisipela? Olá, muito obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito importante também, porque a erisipela afeta muitas e muitas pessoas e pode ter consequências mais graves. A erisipela é uma infecção bacteriana na pele. Só que ela está localizada numa parte mais profunda da pele. E ela aparece como uma área avermelhada, dolorida, muito inchada, que você às vezes não consegue nem mexer. Ela acontece muito nos idosos, principalmente na região das pernas, e aquela perna então, geralmente uma perna só, começa a ficar muito avermelhada, inchada, dolorida, você não consegue quase pisar. E existem portas de entradas. Às vezes isso acontece porque você está tendo inchaço na perna muito frequente, às vezes você tem uma micose entre os dedos, né? E tem também, às vezes, uma micose nas unhas e aquilo é uma porta de entrada para infecção. Às vezes você tem um eczema, né, de estase, está formando uma ferida nas pernas. Tudo isso é uma abertura para que a bactéria entre e consiga chegar na profundidade. Se você não cuidar logo da erisipela, ela, na verdade, pode levar essa infecção para o teu organismo como um todo. Então, você pode, pelo vaso sanguíneo, carregar essas bactérias para o coração, carregar essa bactéria para o cérebro e você ter o que é chamado septicemia. Então, quando existe o diagnóstico de erisipela, o tratamento é com antibiótico. São utilizados preferencialmente as penicilinas, mas você precisa procurar um serviço de saúde
saúde e tratar isso rapidamente. Aliás, muitas vezes você vai precisar ficar internado até para que você também possa equilibrar o seu soro, enfim, vai ter que descansar, hidratar, enfim, mas o tratamento principal é antibiótico e, portanto, a gente diria o tratamento ideal, mas depois disso, se você teve erisipela, você tem que tomar cuidados, como não ficar inchado constantemente, não ser sedentário e, novamente, toda a questão do estilo de vida para que você não fique suscetível a uma infecção por bactérias. Cuide-se. E assim nós encerramos o nosso programa semanal Oeste Saúde e eu quero convidá-los para estar conosco na próxima semana, no sábado, às 19h30, antes do programa Outra Coisa. Vamos continuar conversando, vamos continuar sabendo mais sobre saúde para que você possa estar cada vez melhor.